Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Rogério era um policial militar de 34 anos. Goianiense, casado, pai de 2 filhas. Ele entrou para a polícia quando tinha 27 anos e sempre teve o respeito dos colegas, da comunidade, por ser uma pessoa séria, dedicada e responsável. Não era acostumado a ter rompantes quando estava em serviço. Todo mundo o considerava um policial sereno. Era completamente apaixonado por Paula, com quem já estava casado há quase uma década. Ela, aliás, não queria que o marido entrasse para a polícia. Tinha medo de que alguma coisa acontecesse a ele. E verdade seja dita, Rogério já tinha passado por poucas e boas. Já tinha, inclusive, levado um tiro de raspão. E naquele sábado, ele jamais poderia imaginar que fosse passar por aquela situação. Era para ter sido apenas mais um dia de serviço, como outro qualquer. Mas o que Rogério teve de enfrentar naquele dia era coisa bem diferente. Era tardinha. Ele tinha sido designado para trabalhar numa blitz que estava sendo montada na saída da rodovia. Estavam parando aleatoriamente tanto os carros que pegavam a alça de acesso, quanto os que vinham pela rodovia. Rogério parava os carros, conferia a documentação do motorista, do carro, se fosse necessário examinava o interior, e assim foi, um a um, até que de repente aquele carro de cor vermelha se aproximou. Ele deu sinal para que o motorista encostasse ao lado dos cones. E tão logo o carro parou, ele se aproximou da janela e, para sua surpresa, notou que conhecia o motorista. Era o filho do seu vizinho. Ao reconhecê-lo, sorriu. "Oi, Fernando, você por esses lados?" O menino não respondeu. Parecia nervoso, preocupado com alguma coisa. Como era de praxe, Rogério pediu a documentação. Não era porque o motorista era seu conhecido que ele ia deixar de fazer o seu serviço, mesmo porque tinha um oficial comandando a operação. Ele não podia simplesmente liberar o veículo sem fazer a checagem. Conferiu a documentação, estava tudo ok, e foi no momento em que foi devolver os documentos que reparou que Fernando não estava sozinho ali no carro. Tinha uma mulher do seu lado. Abaixou então a cabeça para olhar a pessoa um pouco melhor e foi então que teve um sobressalto. A mulher em questão estava assim com o rosto virado para o outro lado, com a mão sobre o rosto, como se estivesse tentando se esconder. Aquela mulher, no entanto, lhe pareceu um pouco familiar e Rogério então firmou os olhos para ver um pouco melhor, e foi então que teve aquele sobressalto, porque de fato ele conhecia aquela mulher. E como não conheceria, meu Deus, sendo que aquela moça era ninguém menos do que Paula, sua esposa. Ainda sem entender o que ele estava fazendo ali naquele carro e naquela parte da cidade, sendo que devia estar em casa com as crianças, ele a chamou: "Paula, o que está fazendo aqui?" Foi então que ela se virou para ele. Tirou a mão que cobria o rosto e o encarou. Naturalmente estava pálida e, em vez de responder, apenas engoliu em seco. Diante do silêncio da esposa, Rogério repetiu a pergunta. Queria saber o que sua mulher estava fazendo no carro do filho do vizinho e naquela parte da cidade, vindo da rodovia. Ela, inclusive, estava usando uma saia assim, bem curta, sapato de salto, o que era mais esquisito ainda. Mesmo sem querer tirar conclusões precipitadas, meu Deus, a situação por si só dava muitas ideias. O Rogério, naturalmente, que ficou muito preocupado. Pensamentos ruins passaram pela sua cabeça, e como não passariam, meu Deus, principalmente diante do silêncio dela. Será que ela e Fernando tinham alguma coisa, Aliás, por que é que ela tinha tentado se esconder ali dentro do carro, como se não quisesse ser vista? O outro policial então se aproximou e perguntou se estava tudo ok, se ele estava tendo algum problema com aquele carro, com aquele motorista, e foi então que Rogério teve a reação mais esquisita do mundo.
em vez de pedir para sua mulher descer do carro, mesmo porque ela não deu nenhuma explicação, simplesmente tinha ficado muda, mais branca que uma folha de papel, ele simplesmente liberou o motorista para seguir viagem. Manteve o profissionalismo em vez de armar uma cena de ciúme, só que naturalmente não conseguiu mais se concentrar em nada. A cena de sua esposa, sentada no banco do carona, com as pernas de fora, ela tentando esconder o rosto, não saía da sua cabeça. Até que ao final do seu turno, ele foi para casa cheio de maus pensamentos, nervoso, e se deparou com outra situação inusitada. Paula estava esperando por ele, sentada no sofá. Ao lado, no chão, havia uma mala de roupa. Rogério, então, teve aquele mau pressentimento. Perguntou pelas meninas. Ela disse que estavam na casa da sua mãe. E antes mesmo que ele perguntasse outra coisa, ela falou: eu também estou indo para lá. Só estava esperando você chegar para te avisar que eu estou indo embora de casa. Mas, Paula, por que isso? O que está acontecendo? E você ainda pergunta, Rogério? Não basta o que aconteceu hoje lá naquela blitz? Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer, olhando para o rosto dela, até que ela suspirou e sobre o Fernando, Rogério, por favor, não me faça nenhuma pergunta, porque a última coisa que eu quero é te magoar. Nesse ponto, acho que não tem mais nada que a gente possa conversar. Estou indo. E foi desse modo patético que terminou o casamento de Rogério. E como para um bom entendedor, meia palavra basta, ele realmente não fez nenhuma pergunta. Até porque estava muito claro que sua esposa, ou por outra, sua ex-esposa, estava tendo um caso com o seu vizinho. Os dois não estavam naquela parte da cidade à toa. Estavam voltando do motel. E quis o destino que justamente ele, o Rogério, tivesse parado o carro deles naquela blitz. Infeliz coincidência? Coisa do destino? Quem sabe tenha sido a mão de Deus agindo para abrir os seus olhos. Ela ficou tão assustada quando viu que era seu marido que estava ali, realizando aquela blitz, que perdeu a cor. Tentou se esconder de todas as formas ali, naquele banco. Para ela, foi muito azar. O caso ganhou notoriedade quando começaram a disputar a guarda das crianças na justiça, numa tentativa de convencer o juiz a lhe dar ganho de causa. Rogério acabou expondo nos jornais o modo vergonhoso como descobriu que estava sendo enganado.